página 23, e Romanos capítulo 7. Eu creio que ainda podemos abrir o capítulo 6, né? Ainda temos algumas referências em Romanos capítulo 6. Glória a Deus. Nós terminamos a lição passada falando sobre o ego, né? Como ter a vitória sobre o ego, sobre o nosso eu, que é uma das partes difíceis em nossas vidas, né? Às vezes, olha bem que nós não estamos mais no lugar, no átrio, nós não estamos mais no átrio. No átrio é onde o nosso problema de justiça é resolvido. Então não estamos mais, nós já passamos do átrio, né? Já tivemos a experiência do sangue, já tivemos a experiência do sangue de Jesus, tivemos a experiência do fogo do Espírito atuando no nosso corpo, e já tivemos a atuação da palavra atuando na nossa alma. Nós não estamos mais aqui, né? Quer dizer, a cruz, já passamos pela cruz, já morremos na cruz, ressuscitamos em Cristo, né? Já recebemos o Espírito Santo, a palavra está atuando em nossa vida. Nós estamos no lugar santo, estamos em busca da santificação, porque a justificação já foi resolvida. Mas vocês estão notando que nós estamos no lugar santíssimo, nós enfrentamos um problema, e esse problema ele vai até o lugar santíssimo, lugar santo, por quê? Porque o véu, nós estamos falando aqui coisas do véu. O véu, ele simboliza a carne. Creio que todos lembram do primeiro ciclo, quando falamos que o véu simboliza a carne, né? O véu que separava os dois lugares, o lugar santo do lugar santíssimo. Esse véu aqui, né, simboliza a carne de Jesus, né? Esse véu era o impedimento. Ele simboliza também o impedimento quer dizer, o muro que impedia que o homem tivesse acesso a Deus imediato, né? Que o homem tivesse acesso à glorificação. Era um muro. Na verdade, a gente vai também notar que no ciclo superior a gente vai trabalhar mais intimamente aqui no véu, né? Vamos trabalhar mais intimamente e vamos descobrir que o véu não era desejo de Deus. Vamos dizer assim, Deus não se agradava, era necessário, mas Ele não se agradava desse véu aqui. Ele não se agradava. Por quê? Porque o véu era um impedimento, impedia que os seus filhos pudessem ter contato com Ele. Logicamente, claro que o homem não tinha condição, mas essa falta de condição do homem não tirava a opinião de Deus, o desejo de Deus, que esse véu tivesse já sido rasgado e que o homem pudesse ter acesso a Ele, né? Essa parte ela é muito interessante, irmão, porque quando nós estamos falando sobre o ego, e quando falamos sobre o ego, a gente muitas vezes pode entrar em conflito. Puxa vida, o ego é um drama na minha vida e eu estou no lugar santíssimo, eu estou no lugar santo. O ego, pode ver que a gente pensa assim, o ego deveria ter sido um problema na minha vida no átrio, onde a minha justiça estava sendo resolvida aqui, né? Eu deixei a condenação, né, do mundo fora da porta, que é Jesus, atendi o seu chamado e agora me justifiquei e agora estou buscando a santificação para a minha vida, consagração plena, total na minha vida, e ainda vou ter problema com a minha carne? Ainda. É esse o cuidado que nós temos que ter.
Aí diz assim: lembre-se, o ego nunca deixa de existir. Primeiro passo é negar o ego. Aí em cima, no segundo parágrafo de cima, diz assim: lembre-se, o ego nunca deixa de existir. O véu do templo, que é o tipo do ego, foi rasgado e não destruído. Então veja bem, o véu, olha para cá, o véu foi rasgado, mas não foi destruído. A ideia nossa, quando a gente vê que Deus rasgou o véu, Ele mesmo que rasgou, a gente, na nossa mente, a ideia é que o véu, ele já não teve mais nenhum sentido, né? Ele já perdeu o seu valor. Perdeu o seu valor. Mas na verdade não é isso. Ele foi rasgado, não é? O véu foi rasgado de alto a baixo, mas ele ficou lá. Estão entendendo isso, irmãos? Ficou lá o véu. E esse véu forma agora um caminho, né? Forma um caminho por onde o ser humano passaria, não mais impedido, agora formaria o caminho. E quem formou o caminho? Foi Deus. Por isso que Jesus diz: eu sou o caminho, não é? Logicamente outros caminhos devem ter existido, outros caminhos, né? Outras filosofias, outras formas de vida, mas quem formou esse caminho foi Deus. Ele mesmo que abriu, né? Abriu o caminho, fez um rasgo na mata, abriu a vala, não é? Deus mesmo, Ele não mandou ninguém fazer, Ele mesmo que fez. Pegou o véu, rasgou de alto a baixo, indicando que foi Ele, não se fosse de baixo para cima, estava a ideia de ter sido homem, de alto a baixo. E o véu do templo, que era exatamente que o véu do tabernáculo foi transportado ao véu do templo, eles fizeram um véu do templo. Diz a história que o véu do templo era tão grosso que para rasgá-lo era preciso algumas juntas de boi para rasgar. Então não era chegar lá e não era fácil. E quando diz também que Deus rasgou, é porque o homem não tinha condição de fazer de forma natural, certo? Então Deus fez de forma natural, que o homem não podia fazer. O homem não podia traçar um caminho para a sua vida. Por isso que nos grupos familiares é interessante, é indispensável que vocês frisem bem esse particular. Na Bíblia diz também o seguinte: há caminhos que para o homem parece direito, não é? Que para o homem parece direito, mas o fim dele é a morte. Por que a Bíblia fala isso? Que é caminho que para o homem parece direito, mas o fim dele é a morte. Irmãos, o único caminho que você vai encontrar essas peças é o caminho de Deus. Nenhum outro caminho você vai encontrar essas peças, essas figuras redentivas, em nenhum. Então é por isso que ele diz: há caminho que para o homem parece direito, parece certo, mas o fim dele é a morte. Não é? Parece bonito, mas não é o mesmo caminho. Jesus não disse: eu sou um caminho, né? A gente lê isso, escuta isso, pregam sobre isso. Ele disse: não, eu não sou um caminho, eu sou o. Então dá a ideia de exclusividade, amém? Eu sou único, eu sou o caminho, né? Pode existir outros, mas eu sou o caminho. Então a gente entende, quem foi que fez o caminho? Ele mesmo quando se encarnou, né? Ele mesmo quando se encarnou. Então ele rasgou. Então quando ele estava morrendo na cruz, aconteceu um ato tremendo lá no templo. O caminho foi feito. Então, aí no último parágrafo, em cima do primeiro passo, diz assim: a si mesmo se negue, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23, né? Este versículo ressalta que as três coisas que deveríamos fazer
são, na verdade, apenas divididas em 3 passos. O que nós temos que fazer para que o nosso ego seja controlado. Temos que controlar o nosso ego. Ele tem que ser controlado. Olha bem, você não está mais na justificação, já passou daí, você está uma bênção, está lá no lugar santo, né? Vivendo uma vida de consagração, buscando essa vida de consagração a Deus, mas a carne ainda é pulsante. Você às vezes pode ser que você fique, mas rapaz, eu estou aqui na santificação e a carne não me deixa em paz. Qual é o problema? É a vontade, o ego. Então é o seguinte, nesse verso de Lucas 9:3, que diz: assim mesmo se negue, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Cada dia se negue, tome a si mesmo. Quer dizer, ninguém vai tomar por mim. Tome a si mesmo a sua cruz e siga-me. O primeiro passo é negar o ego. Está aí, leia. Negar significa rejeitar, descartar, ignorar e não reconhecer a interpelação de alguém. Negue-se. É como se você estivesse ouvindo alguém falar, mas você não atende. Entendeu? A carne está falando, mas você não atende. Você não atende. Olha, faz isso. Você não atende. Você dá uma de surdo mesmo. Você está ouvindo ela falar, mas você não atende. Estão entendendo, irmão? Essa parte, ela tem que ser explicada como a Bíblia diz, para que a pessoa entenda como é que deve ter uma vida com Deus. Pessoas que estão deixando o vício, seja do álcool, seja das drogas, o vício, ele está deixando o vício. E muitas das vezes ele sente vontade de retornar ao vício, sim ou não? Pode ser até que pegue até um copo de pioca na mão, né? E a carne de tome, né? Quer dizer, só um exemplo aqui. A carne de tome, beba, rapaz. Né? Ou ele nem precisa, chega nesse estágio. Ele pode vir de casa, né? Passar em frente ao bar, e nessa passagem aí a carne velha, entra aí e tome uma, entra aí e tome uma, entra aí, rapaz, e tome uma só não vai dar problema nenhum, toma aí, vamos lá. E ele, né? Ou ele resiste ou ele atende a voz. Ou resiste ou atende a voz. O pecado, ele tem uma voz. Ele fala. Ele não tem uma voz audível, mas ele tem uma voz interior que fala a você. E aí é o drama. Olha bem, não adianta, você só passa para a santificação se verdadeiramente você for justificado. Aqui não é uma passagem, não, já está bom, você já está um tempo aqui no átrio, já está enchendo a paciência, pode ir embora. Não tem isso aqui. Aqui no átrio você fica o tempo necessário até que você compreenda o que é ser justificado. E aqui no átrio você recebe as condições para entrar no lugar santo. Porque você quer ser santo, você já é justo, deixou a cadeia, né? Agora você quer se redimir diante da sociedade. Você não pode voltar novamente a pecar, né? Não pode voltar novamente. Você quer ir adiante. O alvo seu é chegar na glorificação. O alvo seu é chegar aqui na glorificação, né? E você tem dificuldades para isso. Aí tem que entender o que a Bíblia está dizendo. Tem que compreender o que a Bíblia está dizendo. Então, em primeiro lugar, negar o ego. Negar o ego. Vou repetir. Descartar, rejeitar, ignorar e não reconhecer a interpelação de alguém.
O significado de negar o ego é simplesmente não permitir que o ego seja Senhor. Por isso Deus o rasga quando permitimos. Você não vai deixar que ele influencie a sua vida. Você não vai deixar. Porque é muito comum, irmãos, a gente ter uma vida com Deus, né? Ter uma vida com Deus, mas as nossas reações, elas mudam, né? Você tem consciência do que você é, mas as suas reações mudam. Eu não estou falando aqui de caráter. Você tem um certo caráter. Não estou falando disso, não. Estou falando de reação pecaminosa. Reação pecaminosa. Entende? Não confunda saco com mala, não é? Caráter é uma coisa, você tem o seu caráter, a sua forma de agir. Não, estou falando aqui de ação pecaminosa, que você não pode ouvir, mas você não pode atender, não deixar, quer dizer, que aquilo domine você, como alguém que está sendo liberto do vício das drogas e não pode, né? De repente a carne começa a pedir para ele um baseado, uma injeçãozinha, e ele ouvir aquilo da carne, ele conseguir resistir, negar, descartar aquela voz, deixar para lá, renunciar aquilo ali. Quer dizer, é isso que a Bíblia está dizendo, atos pecaminosos da vida. Esse, onde que aloja o domínio? Aloja na nossa mente, sim ou não? Aloja na nossa mente. É na mente que as coisas começam, é na mente que essa batalha tem que ser travada. A batalha da mente é uma batalha que nós travamos diariamente, e é uma batalha que nós temos que vencê-la diariamente. Amém? Porque o diabo, irmão, não é porque você está na santificação, está na glorificação, que o diabo não vai querer investir contra você. Ele vai investir contra você sempre ele vai investir. Mas qual é a sua posição? Como é que você deve se posicionar? Como a Bíblia diz. Não tem escrito em livros por aí. Não, é como a Bíblia diz, da forma que a Bíblia diz, é que Deus quer que as coisas sejam feitas. Então é o seguinte, só para voltar aqui um pouquinho, lembre-se, o ego nunca deixa de existir. O véu do templo, que é o tipo do ego, foi rasgado e não destruído. A si mesmo se negue, tome cada dia a sua cruz e siga-me, disse Jesus em Lucas 9:23. Este versículo ressalta que as três coisas que deveríamos fazer são, na verdade, apenas divididas em três passos. O primeiro passo é negar o ego, como já vimos. Descarte a sua voz. Descarte a sua voz. Deixe que ele fale, mas você não vai atender às suas ordens. Amém? Em todas as coisas, irmão, porque a gente está falando, a palavra de Deus ela é para todo mundo, ela é para a criança, é para o adolescente, é para o jovem, né? Para o velho, é para todo mundo, né? Então você veja qual é o problema que você tem na sua vida e que muitas vezes você não consegue superá-lo. Cuidado. Não existe crente, vamos pôr assim, espiritualmente, diante da dimensão de Deus, ou você é, ou você não é. Ou você é, ou você não é. Satanás, ele sempre tem procurado colocar o homem entre meio termo, né? Deus fez o homem, a mulher, aí o diabo inventa o gay. Um exemplo, né? O homossexual. É o diabo criando essas barbaridades do inferno. E às vezes acontece, né? O cara nem é e não é. O que quer dizer, Bíblia? Ou você é quente, ou você é o quê? Frio. Mas tem outra possibilidade: ser morno. Morno é coisa do diabo. Deus é ou você é quente, ou você é frio. O morno
é uma mistura entre o quente e o frio. Não é vontade de Deus. Eu sou um pouquinho crente, meu irmão. Eu sou um pouquinho crente, eu sou um pouquinho mundinho. Não é mundinho de Raimundo, não, é mundinho de mundo mesmo. Né? Porque o nome do cara é mundinho, ele entende, né? Irmãozinho que chamam de mundinho. Não é, é mundo mesmo. Então a gente ou é uma coisa ou é outra coisa. Você está passando uma vida para pessoas, e aquelas pessoas vão se espelhar em você. Então você não pode viver uma vida mentirosa, mostrar uma coisa e viver outra, não. Como diz aquele: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso aí, irmão, é irmão do capeta para cima. O segundo passo: a cada dia tome a sua cruz. Isso significa que uma vez que entregamos o ego à cruz voluntariamente e o impedimos de ser o Senhor, devemos então continuar negando o ego diariamente. Negar o ego deve ser diariamente e ininterruptamente. Esta questão de negar o ego não pode ser realizada uma vez por todas. O ego é muito ativo. Satanás, que tira vantagem do ego, também é incansável. A todo momento o ego está procurando uma oportunidade de restaurar-se. Jamais deixar escapar a menor chance que seja. Assim é necessário que tomemos a cruz diariamente. Esse é o ponto onde os crentes precisam ser vigilantes. O que é que nós entendemos espiritualmente? Espiritualmente, a cruz, ela não foi destruída. Eu vou repetir. Espiritualmente, a cruz, ela não foi destruída. Isso é revelação de Deus, irmão. Ela não foi destruída. Ela foi o lugar onde morremos. Mas veja que a Bíblia diz que nós não ficamos mortos. Paulo mesmo diz, né? Nós não ficamos mortos, nós ressuscitamos com Cristo. Depois de ressuscitarmos com Cristo, a cruz está lá. Ele diz: pega a cruz. Pega a cruz. Mas tem muita gente sem cruz por aí. Você não vê a pessoa com cruz. Pastor, eu era católico, fazia romaria. Estou falando disso não. Não são os católicos que pegam as cruzes, põem no ombro e saem em busca ali de Canindé, né? Ou em busca de Juazeiro do Norte. Não, estou falando sobre isso não. Eles pegam uma cruz de madeira. Estou falando da cruz espiritual. Tome cada dia a sua cruz. Cada dia. Todo dia. Que dia é hoje? Quarta-feira. Tem que saber se você tomou. Onde é que estão as cruzes daqui? Deixa chegar aqui aquela. Pum, jogar a cruz aqui, outra. Aí, cheio de cruz por aqui. Quando vai sair embora, cada um pega a sua e vai embora. É mais ou menos isso que eu estou dizendo. Só que espiritualmente. Só que a gente esquece. Cadê minha cruz? Aí vem buscar, o outro levou. Não, a Bíblia diz: pega a sua cruz. A sua cruz tem o seu nome. De Paulo, Odaí, viu? Joaquim, Júnior, Aglaê, tem o seu nome. Mas muitas vezes você pega a cruz e diz: rapaz, que cruzinha leve, rapaz. Eu vou ficar com essa. Não tem valor. Tem valor a sua cruz. Então você tem que pegar a sua cruz. Então é isso que a gente entende, que a Bíblia fala sobre o ego, a nossa vontade própria. Porque, irmão, olha, se você não pegar a cruz, você vai esquecer. Você vai esquecer. Se a cruz não estiver presente em nossa vida, você vai esquecer a sua responsabilidade diante de Deus. Você vai esquecer. Mas se você tiver a cruz com você não vai ter como fazer outra coisa, porque a cruz
espiritualmente está na sua vida. E a carne vai querer falar, rapaz, não dá. E a carne vai querer falar e você, rapaz, não tem condição aqui. E a carne vai querer, né? E você só conseguirá renunciar, descartar, rejeitar a vontade do ego, a ação do ego na sua vida, se a cruz estiver presente. Senão não vai conseguir. Amém, irmão? Veja onde foi que você deixou a sua cruz, viu? Deve estar lá, cheia de poeira, carro de aranha, viu? Mas pega de volta e leve a sua cruz. E não esqueça dela. Tem que pegar ela de manhãzinha, ir para o trabalho, para a escola, entendeu? Precisa fazer isso. Vai ficar com ela o tempo todo. Você vai negociar com ela, você vai, né? Trabalhar com ela, pesar, viu, irmão? Ferro, cobre com ela, viu? Pesar, ela sempre está ali, você não pode nunca jogar ela por lá. E, pai, o que é a cruz? Não, ela está sempre ali, presente na sua vida. Tome a sua cruz, disse Jesus através do apóstolo São Paulo. O terceiro passo é seguir o Senhor. Primeiro, negar. Segundo, cada dia tomar a cruz. Terceiro, seguir ao Senhor. Você vai ter que seguir alguém. O que foi que ele disse? Tome cada um a sua cruz e siga outro. Siga o... É assim que ele diz? Não. Siga-me. Se ele diz siga-me, é porque nós não sabemos andar nesse mundo, irmão. O Micael veio lá de Porto Alegre, lá de Gravataí. Eu tenho certeza, se eu jogar ele dentro de Fortaleza, você que a gente encontra que ele é esperto, né? Mas vai ficar perdido um bom tempo. Não vai, Micael? Perdidinho. Uma vez eu me lembro muito bem, eu vinha com meu pai em Mossoró, veja bem, que é uma cidade assim, melhorzinha que João Pessoa, né? Há muitos anos atrás, eu vinha com meu pai e de repente o meu pai se esconde. Quando eu olhei para trás não vi ninguém. Puxa vida, eu era pequeno. Eu sabia que eu tinha que seguir reto, mas não sei se é uma coisa psicológica. Eu fiquei, olhei para um lado, para outro, para outro. Aí que eu quis chorar, porque a reação de uma criança é essa. E eu via, quando ele olhou assim, eu vi a cabeça dele, né, assim. Aí eu fiquei fazendo conta que eu não tinha visto. A menina não quis dizer. E só para dar uma ideia, né? Quer dizer, o que é que Cristo está dizendo aqui para nós? Você não sabe andar no mundo. Você não sabe. Se você andar no mundo, você vai se perder. É por isso que você tem que me seguir. É como alguém não sabe o caminho pelo carro, me siga. Aí tu fica vidrado no carro, né? Pode passar quem for ali, presidente da República, né? Vice-presidente, você nem está ali, olhando, o cara dobra aí, o sinal fechou, o cara foi embora. Meu Deus do céu, aí a mão para lá, a gente chega, né? A gente viajava era assim. Quando se perdia, tem que parar, para que o outro venha atrás e enxergue. Então veja bem, irmão, a necessidade de seguir Jesus. Então todo mundo que não segue Jesus está perdido. Porque somente Jesus sabe andar no mundo. Veja na vida de Jesus se ele cometeu algum erro no mundo que ele andou. Veja se ele se embaraçou com coisas daqui. Veja, observe a Bíblia, irmão. Andou por tudo que é lado. Andou pelo meio, andou pela rua dos doutores da lei, andou pelas ruas
dos saduceus, dos incrédulos, andou pelas ruas dos bêbados, né? Gostava de vinho, andou pelas ruas da prostituição, né? Andou por todos os lados e nunca se perdeu. Sabia exatamente onde ele estava. Por isso que ele disse: tome a sua cruz e siga-me. Irmão, para seguir Jesus tem que andar bem pertinho dele, porque nesse mundo em que os transeuntes estão aí, as multidões, se você não seguir pertinho, você pode se perder dele. É como um carrinho que anda a 40 e o seu anda a 100. Você não colocar o seu anda a 40 e o de Jesus a 100. Você não ficar o pé, você pode não conseguir lá. Tem que chegar mais perto dali, porque de repente se perde mesmo. Por isso que ele disse: pega a sua cruz, fielmente, e siga-me. O terceiro passo é seguir o Senhor. Isto é positivamente honrar o Senhor como Senhor e obedecer completamente à sua vontade. Dessa maneira, o ego não terá chance nem possibilidade de se desenvolver. Dessa maneira, você não vai permitir que ele se desenvolva na sua vida, que ele crie corpo, que ele domine você. Você não vai permitir que isso aconteça. Não pode tirar os olhos de Jesus. E se você tira os olhos de Jesus, você fica perturbado. É a primeira coisa. Você fica perturbado. Você não tem mais paz. Quando eu me perdi do meu pai, eu perdi a paz no meu coração. Pequenininho, eu perdi a paz e me perturbei. Porque você fica sem rumo, não é? Uma vez eu peguei o ônibus, não sei se isso é que acontece com a gente. Uma vez eu peguei o ônibus dentro da cidade de Mostrar, que eu pegava sempre. E quando eu levantei a cabeça, não sabia onde estava. Meu Deus! Eu andando e olhando na rua as casas e não sabia onde estava. Parece que as casas não são reais, não são as mesmas casas. Puxa, e o ônibus andando. E não queria perguntar onde estava, que dali, rapaz. E fui onde foi, andou. E eu nada, eu querendo saber onde era que eu estava, que bairro era aquele, que rua era aquela, que lugar era aquele, eu não descobri. De repente, eu sabia onde estava. Passei no lugar que era conhecido e descobri aonde estava. Mas, irmão, a pessoa perdida é terrível. Você não sabe que rumo tomar. E sempre você tem a tendência de tomar o rumo errado. Né? Em vez de ir para o norte, você não acha que é para cá, né? Aí você sai, como Ló. Quando Abraão, houve atrito entre os pastores de Ló e Abraão viu que não dava mais para conviver com Ló, disse: Ló, escolha aí o seu lugar, qualquer lugar, pode escolher aí. Aí ele olhou assim, nossa. Aí viu as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra, só verde. Irmão, quando a pessoa está no deserto com muita sede, comumente, dependendo, a pessoa tem, o que chama? Alucinação. A sede profunda provoca alucinações. Depois você olha assim e vê palmeiras, águas tremendas assim. Aí você começa a dar um gosto seco, sabe? Aí tu chega lá, não é nada. Miragem. Você viu, mas não viu. Você está vendo, mas não está vendo. Você tem interesse em ver e não enxerga nada?
Você está vendo, mas na verdade você não está enxergando nada. Quando vê a realidade, não existiu mais. Então é o seguinte, temos que ter cuidado na nossa vida. E quando você leva uma palavra dessa para alguém que está começando a caminhar na vida cristã, evidentemente você vai ter que ter um cuidado tremendo, porque essa vida que a pessoa vive, ele de repente está perdido espiritualmente, perdido financeiramente, entendeu? Está perdido socialmente porque não se entende mais, está perdido porque não tem um emprego para a sua vida, está perdido, etc. Em suas opiniões, em suas ideias, está perdido. Sem Jesus não há como encontrar o caminho. Não há como, porque Ele é o caminho. Por isso ele diz: siga-me, porque eu sou o caminho. Me siga. E as placas estão aí: toma à esquerda, toma à direita, siga em frente. E você vai seguindo, e as placas estão indicando para onde é que você está indo. Siga-me. Esses 3 passos estão totalmente baseados e centralizados na cruz. A 3 diz assim: devemos apresentar nossa vida a Deus. 13 e 14, leia. Romanos 6, 13 e 14 diz assim: nem ofereceis cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. É a Bíblia que diz que o pecado não terá domínio sobre vós. Não terá. Irmão, não deu, não deu, sabe? Não deu, né? Quer dizer, sempre a gente está deixando que o pecado domine as nossas vidas, ou áreas. Sempre, né? Estamos abrindo as portas para que o diabo entre, o pecado entre e comece a dominar áreas da nossa vida. Porque na verdade, muitas das vezes, ou a maioria delas, irmão, a falha está em nós, por não queremos obedecer a palavra de Deus. Então você vai dizer para alguém que está começando a fé: olha, é possível viver uma vida sem pecado, é possível viver uma vida sem erro, é possível viver uma vida sem engano, sem mentira, sem roubo. É possível viver. Billy Graham, ele disse uma vez que se o comércio de Nova York, que é o maior do mundo, deixar de mentir 1 segundo, o prejuízo é absurdo. Porque, por exemplo, o cearense, como gosta de pechinchar, por exemplo, o daí põe uma loja, ele é cearense. Rapaz, o preço real desse objeto é R$5, preço real de venda ao consumidor. Aí você diz: rapaz, eu sou cearense jubaense, né? Maranguapense. Aí diz: eu sei que os meus compatrícios são pichinchadores, eu vou colocar para R$5,50. Botar isso aqui, rapaz, R$5,50. Rapaz, está muito caro, rapaz. Tá bom, rapaz, leva aí para R$5,30. O cara pensa que ganhou 20, né? Rapaz, eu dou R$5. Aí o cara: tá bom, galera. Aí o cara sai muito feliz, o babaca, né? Não viu ele que ele foi enganado. Um exemplo, só você não faz isso. Não tem comércio, não tem nada. Pronto, como é que é? O bico da poeira ali, né? Quando vai comprar as coisas assim: a camisa vale R$5, 15, o cara põe por 16, o cara vai fechando, pá. Aí quando ele tapou ali, você não faz, porque ele não baixa mais. Você pode, não, eu tô, tá aqui, todo mas não pode, que ele vai perder.
Então ele chega até o topo ali, 15. Né? Quer dizer, ele sempre pode... Isso é uma forma de engano, não é, irmão? Uma forma de engano muito comum entre cearenses, árabes, libaneses, sírios, né? Nordestinos, não é? E brasileiro, né? O brasileiro esperto, porque somos pichinchadores. A gente chega a qualquer país do mundo, irmão. A gente estava na Inglaterra. Tem um lugar em Londres onde eles fazem segunda mão, tem coisas de segunda mão. Aí nós íamos ali lá ver o que tinha pra gente comprar segunda mão. Tem todo tipo de gente lá. Chegava lá, tem ferro de passar, tem coisas, tem até coisas que acho que ninguém compra. Aí chegava lá, a gente pichinchava. O inglês não é de pichinchar, daí o preço. Rapaz, eles se acostumaram com os hindus, com os sikhs, com os muçulmanos. A gente ia lá comprar e disse 5 pounds. Aí eles diziam assim, quanto é isso? Tanto, 5 pounds. Pai, eu dou 4. Leva. Quer dizer, aí você leva. Não tem como você testar. Pode estar bom ou não. Entendeu? Pode estar bom ou não. Também é uma forma injusta, não é? Ou não é? Está certinho isso aí? Não, injusto. Certinho quando você prova, você não. E eu cheguei um dia e tudo isso é engano. Estou só trazendo aqui para que você veja, para não entrar nesse negócio. Eu estava lá no centro de Fortaleza, na Praça José de Alencar, e passei uma multidãozinha ao redor. Irmão, quando você para nessas rodinhas, não pare não, siga, não siga o meu exemplo não. Aí cheguei lá naquela rua e um cara pintando chave, e a chave assim feia, velha, ficava bem cor de prata. Tem um frasquinho assim, ele pegava assim, beijar, rapaz. É bom isso aqui, deixar a chavezinha no caprichozinho, né? Aí, me dá aí 3 frasquinhos, quanto? R$2, R$5. Eu parece que eu comprei 3 frasquinhos, porque ele disse, 2 é tanto, 3 é tanto, né? Eu comprei 3, assim. Aí cheguei em casa, peguei as chaves. Aí eu falei, vou ter, né? Os 3 aqui. Olha a chave, tudo. Aí quando eu deixei lá, quando eu fui ver a chave, igual. Eu pensando se eu realmente tinha pintado a chave. Rapaz. Aí peguei lá de novo um líquido. Peguei um cotonetezinho e pintei tudo. Ficava bem bonitinho. Todas essas coisinhas saem. Acho que eu tenho ainda lá em casa. Quem quiser eu vendo. Aí pintei de novo a chavezinha. Deixei ali. Aí eu me lembrei, fui lá ver a chavezinha. Igual. Irmão, ele tinha uma química que dava, que permanecia um tempinho ali, 5, 10 minutos. Depois que secava, desaparecia. Eu não sei que química era aquela. Que ficava bem pintadinha. Isso é engano. Não é engano? É engano. Então, é isso que a Bíblia está dizendo. Está dizendo que nós não estamos vivos para esse tipo de coisas. Morremos para a injustiça. Veja bem, o problema foi resolvido aqui, irmãos. O problema da injustiça foi resolvido aqui quando Jesus nos fez justos. E quando entramos para a santificação, esses problemas já não andam mais conosco. Amém? Não andam mais. Quanto é que é, rapaz? É R$1. 90 centavos, rapaz? Não dá não. É R$1. 1,50. Rapaz, é R$1. 50, rapaz, não, é R$1. Estão entendendo o que eu estou dizendo?
Você não pode favorecer a você nem a ninguém. Você tem que ser justo. É isso que Deus diz, irmãos, na sua palavra. É assim que Deus é. Então, se é assim que Deus é assim que Ele quer que os filhos dele vivam. Isso é o padrão de justiça, é assim, certo? O padrão de tratamento é assim, o padrão de vida é assim. É dessa maneira que Deus quer. Muito bem, precisamos nos apresentar a nós mesmos como instrumentos, não mais do pecado, para o que já morremos, mas de Deus, para o qual agora vivemos, né? É o que Paulo diz no verso 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Vamos entender a lei daqui a pouquinho, porque até o momento, irmão, é difícil entender a lei. Fala de lei, outro fala de lei, outro fala de lei, morrer para a lei, não cumprir a lei, não servir a lei, mas a lei não morreu, a lei é justa, a lei é santa, a lei é boa. Talvez não entenda isso aí, né? Pensa que até a lei, até condena a lei. Mas os adventistas vivem segundo a lei. É pecado? A lei deixou de existir? Foi destruída? Tem que entender a lei. A lei não foi destruída. A lei está em vigência. Só que a lei perdeu poderes quando a graça veio. Aí que a gente tem que entender. Muito bem, a 3 no segundo parágrafo. O pecador poderia parar com o furto, a mentira, fornicação, a bebedeira, o crime, a maledicência. Mas o fato de parar com todas essas obras, mas não o salva. Não o salva. Deus diz assim: bom, a pessoa aceitou Jesus, não bebe mais, não rouba mais, irmãos, palavrões, etc. Tal. Aí assim, como é que está falando? Rapaz, está bem, está indo à igreja, já está cantando, está orando. Aí a gente pensa que isso aí, irmãos, que isso aí são ingredientes espirituais que provam que ele está bem espiritualmente, né? Quando de repente essa pessoa comete um erro, desvia ou comete um fracasso, a gente condena a pessoa. Como? A pessoa não estava salvo não, pai. Ele tinha a igreja. Irmão, se vir a igreja é sinal de ser crente, então as baratinhas são, né? Os piolinhos que vem na cabeça, todas essas coisas, se entrar dentro da igreja. Tem que passar por um processo. Esse processo, estamos vendo, esse é o processo de salvação. Vir para a igreja não quer dizer nada, irmão. Nada. Uma vez eu estava, não sei se era em Amapá, eu entrei na igreja, não tem ninguém, tem um senhor sentado. Aí o pastor Antoniel já faleceu, não conheceu a pessoa desse. Boa noite, senhor, boa noite. O senhor é evangélico? Não. É porque eu ia passando na rua, eu estava cansado, a porta estava aberta, entrei, descansar um pouquinho. Eu já sigo viagem. Tem pessoas que tem crente assim, irmão. Está na igreja porque está cansado, assim. Aí quando ele se cansa, ele vem à igreja. Ele se cansa, ele vem à igreja. Mas na verdade, ele ainda não passou pelo novo nascimento. Porque o novo nascimento é onde há a transformação da vida, amém? Não passou ainda. Então vai ser muito comum nos grupos, né? A gente muitas vezes querer se enganar com pessoas que na verdade não são nascidas de novo. Só porque está vendo os grupos, não tem nada a ver, irmão. Por isso que a pessoa tem que receber a palavra, ser convencida pelo Espírito Santo e começar a dar frutos. Quando aquela pessoa começar a produzir fruto, aí você vê que pegou, né? Assim, você faz uma plantação, aí vai lá. Chega lá e tá uma vizinha bem vivinha, né? As folhinhas bem espertinhas e tal. Chega noutra, a folhinha está tristinha. Diz, rapaz, aqui não pegou ainda. Esse pegou, esse não pegou, esse aqui não pegou, esse aqui secou, né? Diz assim, morreu, não é? Esse aqui que não pegou, vamos esperar mais. Espera mais. No outro dia você vem e parece que está querendo ficar firmezinho, né? Pegou ou não pegou? Espiritualmente, irmãos, é parecido.
Quando começa a dar fruto, nasceu de novo. O fruto do Espírito, né? Quando o Espírito Santo começa a gerar na pessoa os frutos, nem estou falando aqui sobre fruto do Espírito, frutos dignos de um arrependimento, né? A pessoa começa a, na verdade, abandonar o mundo, os prazeres do mundo, as coisas do mundo, porque isso são os frutos de justiça que ele praticava antes, que não está praticando mais. Ok. Então, não é porque a pessoa deixou isso, deixou aquilo outro, que se pode considerá-lo como uma pessoa nascida de novo, né? O homem não é salvo por praticar obras de justiça, nem é salvo por praticar obras más. O homem é salvo quando deixa sua incredulidade e começa a crer em Jesus como seu Salvador. Né? Quando ele começa a crer e o fruto começa a ser visto, aí a salvação chegou ao seu coração. Não porque ele deixou aquilo, porque a mania que nós temos, irmão, é quando alguém se converte, aceita Jesus, ou melhor, aceita Jesus como Senhor, e no outro dia a gente vê ele com cigarro na boca, a gente condenar. Olha o irmão, Pai Senhor. Porque tem gente, irmão, que vê pessoas como aqui. Eu conversando com a senhora, o Joaquim estava perto. A senhora tem um cabelo bem curtinho, é nova convertida. Ela disse: pastor, quando eu dou a paz do Senhor, ela dizendo, e um irmão não me responde, eu posso seguir dando para ele a paz do Senhor? Essa irmã, porque eu já dei aí, algumas pessoas passam por mim, eu dou paz do Senhor, meu irmão, e eles fazem de conta que não me viram, me ignoram. Eu posso continuar dando a paz? Disse: pode, minha irmã, porque a Bíblia diz que quando você dá paz para alguém e não tem, ela volta para você. Mas tem uns imbecis, irmãos, evangélicos, devia fazer umas camisetas para a gente saber quem é, não é? Imbecil evangélico. Aí você deixa essa pessoa para lá, você sabe que ele não está afim de saudar. Se você não tiver no padrão dele, aí você sabe que deixa ele para lá. Porque essa irmã nova convertida, ele sabe pessoas que essa irmã quer vir no padrão. Olha, era dos mormons, irmão, vivia de mão dadas com o diabo. E agora aceitou Jesus Cristo há 2 anos com Jesus e passa por crente, saúda com a paz do Senhor, e o crente imbecil não dá a paz para a irmã. E ela estava assim como que querendo se entristecer. Disse: nada, minha irmã, dê a paz, pode dar, porque se ela não tiver, ela volta para a senhora. A Bíblia diz, ali aquele texto, que a justiça que chegar numa casa, saudai, que a paz de Deus esteja nessa casa. Se tiver um filho da paz, a paz repousará sobre ele. Se não tiver, ela volta para vós. E está feliz, e me fez umas perguntas. Vê o diabo usando, irmão, amargura para a pobre irmãzinha. Porque crente, medíocre, tem um padrão de vida e pensa que o padrão de vida que ele leva é o padrão do céu. Que ele patenteou. Irmão, você patenteou algum padrão do céu? Deixa eu ver aí a sua carteirinha. Assinado Jeová, eu sou. Aí, se não tiver, não tem valor nenhum. Tem pessoa que quer agora mandar em Deus, patentear, dizendo: aqui é a maneira que você tem que viver. Que é isso, meu irmão? Me criticaram durante tanto tempo, ainda me critico, porque eu digo: eu não prego uso e costume. Eu não prego. Está aí. Uma pessoa dessa teve um encontro com Deus, irmão. Se não tivesse, ela tinha testemunho falso suficiente para não ser evangélica. Eu não é? Passaram perto do irmão e veio o irmão dizer: Pai do Senhor, minha irmã, abraça ela, né? Oh, minha irmã, firme, firme. Mas não faça como aquele que era contra a televisão, né? Aí passou, o irmão estava olhando televisão, fora da porta, e a televisão dentro da porta, assim, estava fora. Aí passou o irmão e disse: firme, meu irmão. Ele disse: não, futebol.
assistindo futebol, entendeu? O irmão nunca mais deu a paz do Senhor para ele. B. Nossa união com Cristo em seu Espírito vai desde o verso 15 do capítulo 6 até o capítulo 7, verso 6. Diz assim: e daí? Haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei? E sim da graça? De modo nenhum. Isso nós já tocamos a semana passada. De modo nenhum. Por que Paulo está falando aos irmãos? Porque tinha uma ideia que, já que eles não entendiam bem esse negócio de lei, a lei que acabou, agora a graça que veio, então eles pecavam e colocavam a culpa na lei. Não, peca, mas a lei não diz que pode, a lei não mostra o pecado. Então, olha bem, vou repetir. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei? E sim debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos? Seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Então Paulo está explicando. Daqui a pouco a gente vai entender melhor quando ele entra no capítulo 7 de Romanos. O fato de não nos acharmos mais debaixo da lei significa que não estamos mais sujeitos a qualquer controle legal. Não sabeis? De novo a resposta busca dissipar a ignorância da nossa nova relação em Cristo. Agora nos entregamos sob a direção de um novo dono, de um novo Senhor. Espera aí, você não vive mais debaixo da lei, mas vive debaixo da graça. O que é a graça? É uma irmã que mora lá na esquina. Não, não é. B1 diz assim: falamos da verdadeira liberdade, dirijamos-nos ao nosso novo Senhor, provada pelo fato claro de que somos servos daquele a quem prestamos obediência. Romanos 6,16. Aqueles que desejam continuar debaixo da lei são classificados como ainda servos do pecado. A lei não tem o poder de libertar nem o de transformar. A lei não tem poder. Não tem. A lei, ela somente dizia, Paulo diz: eu não conhecia o pecado se a lei não tivesse me dito. Então a lei era que dizia: olha, você pecou. Um exemplo: você caiu no poço. A lei dizia: caíste do poço. E daí? A lei não dizia mais nada. Se você perguntasse: como eu saio do poço? A lei não respondia. Pequei. A lei dizia: pecaste, tal pecado. E agora o que eu faço? A lei não dizia nada. Entendeu? Por isso que Paulo diz que a lei é boa. Porque eu não conhecia o pecado se a lei não tivesse me dito. Entende, irmão? Vamos dizer que aqui em Maranguape todas as ruas tem nome de pecado: prostituição, adultério, fornicação, lascívia, entende? A lei só indica a você: aquela rua ali é prostituição. Onde ela leva? Aquela outra ali é fornicação. Onde é que ela me leva? Aquela lá, ela não dava resposta. Só dizia: isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado, isso aqui é pecado, isso é pecado, isso é pecado. Então ela indicava o pecado, mas não dava solução. Por isso que ela não resolvia. Por isso que Deus usou o sangue de animais, para que uma vez crendo no sangue de animais inocente, então os seus pecados eram cobertos até que a graça viesse. E vindo a graça, então a graça iria resolver o problema. Resolver. Então Paulo, imbuído de uma revelação de Deus, então Paulo explica para os romanos coisa que eles não entendiam. Deus prometeu uma liberdade: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A lei não libertava ninguém. Uma vez libertos do pecado, fomos feitos escravos da justiça. Romanos 6,18. Nosso velho homem está